Bom dia, irmãos! Hoje, nosso dia de aula, nós estaremos mais uma vez olhando para esta revista, estudando a lição 11 da revista Cristianismo, Doutrina e Prática, número 5, da Lerban. E ela trata como título, na lição 11, Ordenanças e Ritos, na visão paulina, naquilo que o Novo Testamento nos oferece e nas orientações que Cristo deixou. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estudarmos a tua palavra mais uma vez, de refletirmos sobre essas ordenanças que Jesus deixou. Mas nós te pedimos que nós saibamos agora, do teu coração para o nosso, o real valor de todas essas coisas. E que Cristo seja o centro e tenha liberdade agora na nossa mente para que tenhamos a compreensão como o Senhor deseja. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, para iniciar, nós vamos lembrar do que a revista vai nos oferecer. Ela vai nos apontar que o grupo de cristãos que se auto-identifica assim, nós temos no Brasil católicos e protestantes, eles têm essa marca, a marca do batismo e da ceia, ou seja, duas ordenanças que se repetem, que se mantêm dentro dessa fé. E nós sabemos que existem diferenças entre os católicos, a igreja ortodoxa, a igreja romana. Dentre os protestantes nós temos pentecostais, temos os tradicionais, os históricos. Portanto, essas ordenanças, esses ritos também sofrem alguma variação da forma como compreendem a Escritura. Então, nós vamos observar, para começar, aquilo que está dito na unidade 1, no item 1, na página 69, que é o ritual da ceia. O ritual da ceia e todas as ordenanças, elas vão se basear em dois textos, que é Mateus 28, 18 e 19, que aponta a ordem de Jesus: ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E nós temos também Lucas, aquele momento da ceia, a ceia que antecede a crucificação de Jesus, em que ele toma os elementos pão e vinho, e ali ele diz o que significa cada elemento. E também diz que nós devemos fazer um memorial desse ato. Portanto, as orientações são bíblicas, mas a compreensão delas pode ser diferente e a prática também. Nós temos para os católicos a palavra Eucaristia, que significa para eles a ceia. Para os cristãos que são pentecostais, nós temos a palavra Santa Ceia. Então, é comum entre eles usar a Santa Ceia. E para os outros que, em geral, também os batistas, usam ceia do Senhor, porque o texto bíblico aponta isso, aponta a ceia do Senhor. Então, Paulo, lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, 20, ele se refere a esse momento como ceia do Senhor. Diz assim na nossa página 70, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Então, nós usamos esses termos também. Ceia do Senhor. Até porque a gente sabe que os elementos que estão sendo manipulados, estão sendo divididos, pão e vinho, eles não são santos. Eles são consagrados ao Senhor. Não há nenhum efeito sobre eles. Por isso, usamos esse termo como batistas de ceia do Senhor. É um memorial. E Jesus disse isso. E a ceia, ela acontecia no Antigo Testamento, ali onde os próprios cristãos aguardavam a volta de Jesus imediatamente, diariamente. E, inclusive, o livro de Atos, no capítulo 2, verso 46, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria, com singeleza de coração. Portanto, diz também em Atos 20, versículo 7,
que era no primeiro dia da semana. Também no livro de João, capítulo 20, verso 1, diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia. Então, esse momento de ceia, ele se coloca mais ao domingo. Portanto, domingo ficou praticamente que universalizado o dia do cristão. E principalmente o dia em que acontece a celebração da ceia. Nós sabemos que a ceia, ela vai testificar, ela vai anunciar a morte e a ressurreição de Cristo. E nós estamos vendo essa orientação que Paulo nos dá, primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, no verso 26. Diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, ceia não é apenas um ritual formal. Ceia é um momento em que se celebra e anuncia a vinda do Senhor Jesus. Portanto, é um ritual de alegria, é um ritual de esperança. E onde começou esse ritual? Nós sabemos que Jesus era um judeu, estava dentro dessa comunidade. E, portanto, eles tinham, e ainda têm até hoje, essa celebração. Só que o objetivo deles era celebrar a saída, a libertação do Egito. Então, nós vamos ler ali no livro de Êxodo, no capítulo 12, no verso 24, o texto bíblico que diz assim: a ordem que esses judeus receberam e como deveriam proceder, ou seja, com a refeição noturna que celebrasse a Páscoa, a saída do povo hebreu do Egito, a libertação. Diz assim: obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes, quando entrarem na terra que o Senhor lhes prometeu dar. Celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa essa cerimônia? Respondo-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. E o povo curvou-se em adoração. Então, a ideia dessa celebração é se adorar ao Senhor pelo livramento que eles tiveram. E os procedimentos era comer o cordeiro, cear, mastigar o cordeiro oferecido e o sangue do cordeiro cobrindo as casas. E assim o anjo da morte livrou os primogênitos dessas casas, a casa do povo de Deus. Jesus, então, está numa celebração desse ato. Então, nós vamos lembrar que a mesa da ceia de Páscoa dos judeus, elas continham, naquele momento prescrito na Bíblia, nesses mesmos capítulos 12, 13, 14, nós vamos observar que havia pão, havia o cordeiro que foi morto para ser digerido por aqueles numa janta, numa refeição. Havia também ervas amargas, que simbolizava a amargura do tempo do Egito, o vinho, que era o que celebrava a bebida à mesa, e esses elementos estavam presentes. E até hoje a gente sabe que os judeus celebram a Páscoa com essa intenção, a intenção de celebrar a libertação do povo de Israel. Mas eles têm a mesa, e era costume, eles fazem até hoje, 2 cálices. Um cálice que era servido junto com o pão, junto com o cordeiro, e até se fartarem. E após isso havia um cálice transbordante, um outro cálice, que o celebrante então pegava e pega até hoje, esse segundo cálice, depois que todos cearam, levanta, abençoa o cálice e ele diz: é o da nova aliança. Ou seja, eles esperam o Messias da nova aliança. E o primeiro cálice que ele também levanta, e com isso ele celebra a antiga aliança. Então, diante dessa mesa farta,
eles têm 2 cálices. Aquele cálice que eles vão beber e se alimentar, que também é abençoado pelo celebrante e que representa a antiga aliança. Essa aliança que eles estão vivendo. E a nova aliança, ele ao final levanta e é transbordante. Veja que Jesus pega este momento da ceia, esse episódio cultural, e ele aponta que ele é a revelação, ele é o cordeiro que foi morto. Por quê? Porque daqui a horas ele será sacrificado na cruz. Ele também tem o pão no momento da ceia, e ele levanta e ele diz que ele é o pão. Também ele tem o vinho, e ele diz que aquele é o seu sangue. Mas ele não faz referência ao cordeiro porque é ele mesmo. Ele não faz referência a ervas amargas porque acabou a amargura. Com a nova aliança, com o tempo novo, com o sacrifício de Jesus, nós estamos transbordantes de alegria pelo prazer de sermos abençoados com o perdão que Cristo nos dá. Então nós vamos observar a leitura bíblica de Lucas no capítulo 22, no verso 19, que diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Então Jesus mostrou o significado real desse evento, que não era mais olhar para trás, mas olhar agora para ele, para frente, para o que ele estava fazendo naquele exato momento. Então a ceia cristã é a ceia que tem os elementos que Cristo apontou: o pão e o vinho. E o cordeiro é ele próprio que foi oferecido para nós. E agora temos a alegria da salvação, do perdão, da vida eterna, somente através de Jesus. Então nós estamos vendo na nossa lição que também aqui o apóstolo Paulo apresenta no seu capítulo 11, no verso 23, no verso 23, ele vai mostrar essa sequência. Mas por que Paulo fala? Porque houve uma grande confusão. Essa igreja, a igreja de Corinto, para onde ele escreve a carta, lá havia de tudo. Havia confusão com as doutrinas, com a manifestação dos dons, havia muita carnalidade, havia também erros doutrinários sobre a ressurreição de Jesus. Então Paulo aproveita e escreve o verdadeiro sentido disso, no capítulo 11, verso 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então ele diz a mesma coisa que Jesus orientou. E ele fala da sequência também que Jesus fez. A mesma sequência. Jesus, então, ele pega o pão e diz o que se representa o pão, que é ele mesmo. Ele pega o vinho e diz o que é que representa o vinho. Então, o apóstolo Paulo está corrigindo essa igreja que comete dificuldades doutrinárias, erros doutrinários, mas ele retoma o discurso, ou seja, a fala de Jesus. Então, celebrar a ceia é importante termos atenção ao que Jesus está falando. O texto bíblico de Lucas diz que o pão Jesus pega, Jesus parte, ele dá graças e ele diz: meu corpo em favor de vocês,
façam em memória de mim. E ele pega o cálice e ele aponta a nova aliança. Ele diz, esta é a nova aliança, no meu sangue, eu sou o cordeiro. Era isso que ele estava dizendo. E todos saem desse encontro cantando, ou seja, um momento de adoração ao Senhor. Então, o dia de ceia é dia de nós lembrarmos que não é dia de confusão, como acontecia lá em Coríntios. É dia de estarmos unidos, porque é testemunho do corpo da igreja, da união da igreja. Quando estamos juntos, somos corpo de Cristo. Quando estamos individualmente, somos o tabernáculo, onde Cristo, o Espírito Santo, habita em nós. E juntos, cada tabernáculo, né, se torna corpo de Cristo, igreja. Portanto, esses dons, a leitura, a palavra, a manifestação do corpo de Cristo é no bom testemunho de Cristo e não na confusão. E essa é uma lição que a gente tem que ter atenção, não só para os dias de ceia, mas em todo o tempo. Né? Se somos o tabernáculo de Cristo, o Espírito Santo habita em nós, se a manifestação dos dons é para edificar a igreja, não é para que haja confusão. A gente deve ser vigilante, atento e manter a chama da alegria e também a marca da santidade. Então, esse é o primeiro ensino. Agora, nós sabemos que existem alguns tipos de cristãos que fazem ceias de forma diferente. Algumas igrejas fazem e servem os elementos pão e vinho de uma forma diferente. E é bom a gente lembrar que a ceia do Senhor, ela pode ser, por esses grupos cristãos, de forma diferente. Alguns dizem que é ultra livre ou universal. Basta ser salvo ou não, basta crer em Cristo ou não, e vamos todos tomar a ceia. Já outras igrejas, outros grupos cristãos, chamam de ultra restrita, exatamente o oposto. Não, só toma a ceia, só participa da ceia os batizados, os que pensam com a mesma doutrina, os que são membros do mesmo local e têm a mesma disciplina da igreja. Portanto, uma coisa bem restrita. Outros lugares, como os batistas, eles chamam de ceia livre. É aquela mais conhecida por nós, que as pessoas que estão ceando, que estão juntas, o corpo de Cristo, confessam que Cristo é Senhor e Salvador. Mas também tem a marca do batismo, tem esse sinal da marca do batismo. Portanto, é para aqueles que confessam, sim, mas que tem a marca do batismo. A ceia restrita, ela é da mesma fé e ordem, portanto, da mesma denominação, da mesma marca e grupo religioso, batista, metodista, presbiteriano e por aí vai. Então, nós temos formas de celebrar a ceia do Senhor diferente, mas os grupos cristãos não deixam de celebrar a ceia do Senhor. Mas nós temos que observar, então, a marca cristã. Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, onde todos confessavam Cristo Senhor e Salvador. Inclusive, a gente observa que ele identifica aquele grupo e se revela aquele grupo. Então, a gente compreende que quem está à mesa celebrando a ceia do Senhor é aquele que se identifica com o Senhor, com a fé que o Senhor e a revelação de que Cristo é o Senhor e é o Salvador. Agora nós vamos observar na página 70, no item 2, que a igreja de Corinto tinha essa dificuldade. Eles tinham brigas, eles tinham, como eu falei, muitas discordâncias doutrinárias. E Paulo faz um alerta, Paulo faz uma advertência. Ele diz então, no verso 27 do capítulo 11 de Coríntios, e serve de lição para todos nós. Ele diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Paulo está dizendo, então, da importância da consciência quando se está junto celebrando a ceia do Senhor. Como eu disse, é testemunho, é anunciar e testemunhar a volta de Cristo. Então, quando fazemos isso indignamente, e a gente sabia que lá nessa cidade, em Corinto, havia gente que confessava a Cristo, mas não abria mão da vida de carnalidade, os erros doutrinários, inclusive negando a ressurreição de Jesus. Então, por que essas pessoas estavam ceando? Então, Paulo avisa que isso é pecado contra Deus. E isso também tem consequências, como todo pecado contra Deus, sem arrependimento, sem pedido de perdão, ele tem consequências. E Paulo então sugere, e Paulo diz, é preciso que haja arrependimento, ou seja, percebam que haverá julgamento para quem não se arrepender. Então Paulo orienta, ele diz isso à igreja e nós devemos nos lembrar também. Dia de ceia é dia de revisão, mas não só no dia da ceia, no dia, todos os dias. Todos os dias devemos ter essa postura. Mas por que no dia da ceia? Porque era o dia que eles se reuniram. E aí eu quero lembrar que eles se reuniam todos os dias. Se eles se reuniam todos os dias, que nós também, sempre que nos reunamos, tenhamos esse mesmo cuidado de evitar discórdias, confusão, porque a própria palavra de Deus diz, através de Paulo, que Deus não habita no meio de confusão. Então é necessário que a gente esteja testemunhando a unidade, a comunhão. Ceia significa comunhão. Essas orientações paulinas, elas vêm para ajudar a igreja a se reorganizar em relação às práticas de adoração ao Senhor, de celebração ao Senhor. E, inclusive, Paulo escreve lá na página 69, no início da nossa aula, lá abaixo do título, o texto de 1 Timóteo 6, 2 a 4. Para isso, Paulo está orientando. Por quê? Porque Timóteo é o pastor que dará continuidade ao ministério. E ele precisa de orientação. E Paulo diz, ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, da nossa doutrina, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. E a gente percebe que dia de ceia também é dia de observar os orgulhosos e aqueles que pensam que sabem alguma coisa. Por quê? Porque a ceia do Senhor é de acordo com a palavra, mas não só com o ritual, também com a conduta, também com a confissão. Lembre-se que nessa igreja havia pessoas que estavam ceando, mas que discordavam da ressurreição de Jesus. Paulo, então, traz a reflexão. O apóstolo Paulo, apesar de orientar muitas coisas em suas cartas sobre a ceia, sobre o batismo, ele não fala muito, mas ele relata que ele foi chamado para anunciar Cristo. Isso faz com que a gente entenda que sobre o batismo não deveria ter muita dificuldade. Ele próprio diz que ele foi chamado para anunciar a palavra e que batizou poucas pessoas. Gaio, Crispo, Estéfanas e a família de Estéfanas. Nós sabemos que batismo é um sinal, é uma marca. Aquele que é cristão, confessa Cristo como Senhor e Salvador e a sua ressurreição, ele também tem essa marca do batismo. Está escrito na língua original grega que batismo é baptismo. Portanto,
o significado de imersão, de mergulho. Mas alguns grupos cristãos fazem diferente. E por que fazem diferente? Porque eles também usam a efusão, que é uma outra forma de batizar, não só o mergulho, e os batistas usam o mergulho em batistério, mas eles usam derramar de água na cabeça, por ser o ato simbólico do mergulho. E também acontece a aspersão, ou seja, o borrifar, o sacudir a aguinha na cabeça. Isso é comum entre os católicos romanos e o grupo evangélico e o grupo que confessa Cristo como Senhor e Salvador entre os protestantes, eles usam mais o mergulho. Mas há entre os protestantes também aqueles que usam da aspersão, como outras doutrinas, como os metodistas, os presbiterianos. E o grupo da imersão também acontece lá entre os católicos, que é a Igreja Católica Ortodoxa, de origem grega. Uma outra diferença no batismo é a profissão de fé, ou seja, a pessoa que irá se batizar confessar que ela tem essa fé, que ela crê no Senhor Jesus que morreu, ressuscitou, vivo está, que ela professa essa fé. Portanto, alguns grupos evangélicos não batizam crianças sem essa consciência de fé. Mas outros grupos evangélicos batizam pela fé dos pais, pela declaração de fé dos pais. O que nós observamos é que Jesus fala, e ele próprio foi batizado adulto. Ele próprio estava disponível para o batismo adulto. E nós vimos também que os discípulos e os apóstolos, eles batizaram também pessoas conscientes da sua fé. Outra diferença é também o momento do batismo. O momento do batismo imediato ou o momento do batismo após uma consciência e esclarecimento dessa fé. Então, as pessoas que batizam imediatamente, elas se apoiam em Atos 2:41, que diz assim: então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Isso aconteceu ali no momento do dia de Pentecostes. E porque foi imediato, alguns grupos que fazem imersão ou aspersão batizam imediatamente. Outros grupos já estão pautados ali com Filipe e o eunuco, em que primeiro Filipe vai esclarecer a palavra para depois batizar. Esses grupos evangélicos podem variar então dessa forma, mas ele também disse por ordem, ele próprio recomendou a sua ordem final, ali no livro de Mateus, no capítulo 28, verso 19. E Jesus falando. E Jesus diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, de novo, a gente tem uma divergência, porque algumas pessoas, como o próprio Pedro, ele batizou em nome de Jesus. Ali, nós sabemos disso em Atos 10. Então, algumas pessoas batizam apenas no nome de Jesus. E outras pessoas do mundo evangélico vão também seguir a ordem de Jesus. Jesus disse, ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinando-os. Primeiro ensinar, batizando-os, mergulhando. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem inclusive alguns grupos que se dizem evangélicos que só creem do Novo Testamento e esquecem o Antigo Testamento. Muita atenção nos ritos é importante, no batismo e na ceia, nos ritos, ou seja, nas ordenanças, para que elas estejam próximas do texto bíblico, aquela orientação que Jesus nos deu.
Então nós estamos vendo que a ressurreição, a morte de Cristo e a nova criatura, tudo isso é representado no batismo. Essa regeneração de vida, esse nascer de novo, que inclui uma vida santa, que inclui uma vida para agradar a Deus. Portanto, nós estamos fechando agora a compreensão de que batismo e ceia são ordenanças cristãs, mas ordenanças cristãs que representam e testemunham a pessoa de Cristo em todo o tempo. E também um compromisso com Deus. Lá no livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele e na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Essa é a orientação que o apóstolo Paulo lembrou à igreja que estava em Roma. Mas ele também escreveu à igreja de Colossos: pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Então é uma alegria participar do batismo, é uma alegria saber que aquela pessoa que está se batizando, ela tem compromisso com Deus, agora ela é parte do corpo de Cristo conosco. Portanto, é um momento muito agradável, é o nascimento, é o símbolo do nascimento do novo cristão. O novo cristão, ele nasce na hora em que ele crê e confessa Cristo como Senhor e Salvador. Mas o batismo é o testemunho público para todo o corpo de Cristo saber e conhecer que ali há uma nova criatura. Então, eu e você temos responsabilidade com o corpo de Cristo, com a igreja, com os irmãos e com o mundo. Tenhamos atenção a isso também. Então, pastor Rivelino, conte para nós, como é o batismo e a ceia aqui na Igreja Batista Nova Peniel? Então, irmã Rosane, falando primeiro sobre o batismo aqui na Igreja Batista Nova Peniel se dá segundo a nossa doutrina batista, do batismo por imersão. Isto é, nós temos aqui no santuário um batistério, que é como um tanque, que é cheio de água ali, a pessoa professa que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e então o pastor, após essa pública profissão de fé, mergulha a pessoa totalmente na água e retira a pessoa, fazendo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então assim se dá o batismo. O que ocorreu antes, a pessoa se converteu, ela reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela buscou um conhecimento maior da palavra do Senhor, temos até uma classe para isso, uma classe que trabalha essa base para que a pessoa tenha realmente certeza e firmeza para aquele momento do batismo, que é uma grande festa, um culto de celebração ao Senhor, agradecendo por aquela vida que agora assumiu um compromisso diante do Senhor e diante de todos ali, como o batismo público que ela professa naquele dia de culto. Falando ainda sobre o batismo, não temos o costume do batismo de crianças. Nós entendemos que é necessário que qualquer pessoa que se batize, ela entenda, saiba, tenha a razão. Então é importante que a pessoa possa entender a salvação, entender o passo que está dando. E dessa forma, acreditamos que uma criança, um bebê, não tem ainda consciência. Mas a partir do momento que ela tem consciência disso e que ela deseja seguir a Jesus Cristo, nós podemos realizar esse batismo. Então não há uma idade mínima, mas há uma idade da razão.
acreditamos que uma criança com 5, 6 anos, 7 anos, não seja bom. Acredito que a melhor fase seja a fase do início da adolescência, depois dos 11, 12 anos. Mas isso não é uma regra. A regra que deve acontecer é da pessoa ter consciência do que está fazendo e desejar realmente tomar esse passo pós-conversão de assumir um compromisso público com a Igreja de Jesus Cristo e também com a sua obra, né? A obra que cada crente deve realizar. Falando sobre a ceia do Senhor, nós também seguimos na igreja a ceia livre, e o que seja isso, todos os irmãos crentes em Cristo Jesus, que têm um compromisso com a igreja do Senhor, que são membros de uma igreja evangélica, que estão em comunhão com a sua igreja, podem participar. Não apenas os membros da nossa Igreja Batista Nova Peniel, e nem os membros batistas, mas todos os crentes em Cristo Jesus poderão participar conosco. Nós fazemos a nossa ceia uma vez por mês, todo primeiro domingo de cada mês do ano, fazemos este culto, que é uma grande festa também, onde podemos celebrar essa vitória de Jesus Cristo, também relembrar do sofrimento de Jesus Cristo pelos nossos pecados e também a alegria que Jesus Cristo nos trouxe da salvação e da comunhão. A ceia do Senhor é realizada de tal forma onde todos possam participar juntos. Então nós, no decorrer do culto, do louvor, da adoração, da palavra do Senhor, nós separamos um momento para a distribuição dos elementos da ceia, o pão e o vinho, que no nosso caso é o suco de uva. É distribuído pelos diáconos, e os diáconos assim fazem essa distribuição para os membros da igreja. Cada um pega um pão, um pedaço de pão que já está cortado, por uma questão prática, né, e higiene também, e um cálice. Cada um pega o seu pão e o cálice. E assim, depois de todos receberem, o pastor, eu assumo falando da importância e agradecendo primeiro pelo pão, agradecendo a Deus o pão divino, o pão que desceu do céu. E aí eu convoco a todos para que possamos comer juntos. E aí comemos juntos. E depois faço a mesma coisa com o cálice. Então agradeço ao Senhor pelo sangue derramado de Jesus Cristo e convoco a todos para tomarmos aquele cálice como memorial do sacrifício de Jesus, do sangue derramado, e assim tomamos juntos. E depois, com uma grande alegria, com um hino de louvor e exaltação ao Senhor Jesus Cristo, nós terminamos o culto e assim se dá a ceia do Senhor aqui em nossa igreja. Bom, todos que são membros da igreja, que foram batizados, logicamente, para ser membro da igreja, ele foi batizado, então pode participar. Deve apenas examinar-se a si mesmo, como o apóstolo Paulo falou, e pedir perdão e buscar a reconciliação com os irmãos, e tudo isso é feito antes. Então, naquele momento da ceia do Senhor, a igreja está unida, está na comunhão em Jesus Cristo, e há uma grande festa, uma grande celebração na igreja da parte de cada membro, que é parte também do corpo de Cristo. Tá bom? Obrigada, pastor Rivelino. Então não se esqueça que batismo e ceia são ordenanças divinas, ordenanças de Cristo, que representam a nossa fé e prática. Mas dessas práticas, ela salva. Nenhuma dessas práticas, batismo e ceia, pode ser feita também de qualquer maneira, de qualquer forma. É preciso que aquele que pratica o batismo e a ceia tenha consciência e também tenha essa vida nova, tenha essa alegria de estar cumprindo e testemunhando do compromisso que tem com Jesus Cristo. Deus nos abençoe, nos dê uma boa semana e vamos nos lembrar que é novembro azul, época de prevenção
do câncer de próstata e também das eleições. Um tempo novo, e esperamos assim que seja no nosso país. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus que tem nos dado a tua vivacidade, o teu perdão, a tua vida sobre a nossa vida. Nós nos alegramos, Senhor, com as ordenanças que o Senhor nos deu, que nos faz todos os dias lembrar que somos novas criaturas, perdoados por Ti, e pelo sangue de Jesus nós recebemos essa oportunidade de termos amizade contigo e desfrutar dessa comunhão. Mas nos alegramos também, Senhor, de saber que o teu preço não foi pequeno, que o Senhor deu o seu corpo, deu a sua vida, deu o seu sangue por nós. Nós te louvamos. Agora nós te pedimos que em nome de Jesus, que o Senhor esteja também com a nossa nação nesse período de eleição. Dá, Senhor, a cada um de nós consciência, dá a cada um de nós, Senhor, a lembrança de que o Senhor é Deus sobre essa nação, de que o Senhor continua dirigindo. Seja com esse dia, com as pessoas que vão votar, que estão votando e que já votaram. Que em nome de Jesus os nossos governantes sejam abençoados por Ti e que conheçam o valor e o amor que o Senhor tem dado ao Brasil. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém? Deus abençoe você.